Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. E hoje eu quero falar um pouco sobre a minha primeira onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu fiz um vídeo atrás que eu falei como que eu conheci, né, todo o processo, como é que eu conheci o professor Hélio Couto. Então, eu fiz um vídeo comentando um pouco qual foi a minha trajetória até pedir a primeira onda. Então, essa primeira onda que eu pedi foi no ano de 2017, no ano de 2017, que chegou essa onda, até chegou, era na época ainda do CD, chegou no dia 26 de setembro de 2017. Então, ali eu pedi várias coisas, como basicamente coisas espirituais. Então, eu comecei a utilizar essa onda, né? Todo mundo sabe que é ouvir, mas no volume zero. Então a gente colocava para tocar e só sentia aquela energia, aquela vibração tomando conta da gente, cada um, né, no seu processo. Mas durante a minha experiência com a primeira onda da ressonância harmônica, eu tive algumas experiências muito interessantes, como uma que eu gosto muito, que eu gosto de contar, é que certo dia, né, fui dormir e, de repente, eu estava no espaço sideral. Até é um pouco engraçado para que talvez a pessoa não entenda, mas foi isso que aconteceu. Eu estava no espaço sideral e eu sabia que eu estava lá, via estrelas, via planetas, e quando eu olho para frente, eu vejo o planeta Terra, o nosso planeta, lá, né, das alturas. E eu achei muito deslumbrante aquilo, algo fantástico. E daqui a pouco eu comecei a cair. Comecei a cair, comecei a cair. Eu não caía, de uma forma, eu caía rodopiando. Então eu via rodopiando em espiral muito rápido, caindo, mas ao mesmo tempo eu também estava ciente e eu estava parado. É uma coisa que só quem passa por essa situação entende o que eu estou falando. Da mesma hora que eu estava caindo, rodopiando, eu estava parado, e então eu pensei assim, se isso for verdade, essas foram minhas palavras, se isso for verdade, eu vou acordar numa cama de hospital. Mas se isso for mentira, eu quero acordar na minha cama. Quando eu acabei de falar isso, eu acordo na cama de um hospital. Então, era um hospital, então eu acordei, eu levantei e tinha um breve um corredor onde eu levantei e fui andando naquele corredor, olhando aquele hospital. Eu olhava para os lados, via pessoas eh, ali nas camas, mas ninguém me via e também ninguém expressava nada, era apenas pessoas ali. Eu olho ao lado, eu vejo uma criança, ela estava montando alguma coisa meio que tecnológica, assim como se fosse a criança, ela estava montando uma televisão, por exemplo, para a gente ter uma noção do que era. Eu vi aquela criança legal e continuei. Então, voltei. Na hora que eu estou voltando, eu olho para o lado, eu avisto uma moça. Essa moça, quando eu olho para ela, ela consegue me perceber. Então, ela olha para mim e ela levanta da sua cama, senta na cama e fala alguma coisa. Como eu estava um pouco distante, eu não consegui entender o que ela disse. Aí eu cheguei mais próximo dela e ela falou assim para mim: canaliza. Nesse momento, eu acordo na minha cama, no meu quarto, numa sensação maravilhosa, muito boa, assim, uma felicidade muito grande. Então, essa é uma experiência que eu tive, provavelmente porque ali na ressonância, né, nas ondas, eu pedia projeção astral, eu pedi também muito amor incondicional, limpeza de crenças limitantes, né? A gente sabe que quando a gente pede esse tipo de coisa, a gente tem muita catarse. Também fiz um vídeo sobre isso, um breve relato. E essas catarses, elas, sim, tive várias catarses. A catarse era mais umas dores de cabeça, um pouco de enjoo, e também, como é que eu posso dizer, uma gripe forte. Então, por isso que eu falo que é, é pessoa para pessoa. Então,
essa foi uma limpeza que eu tive. Retomando as experiências, uma que eu achei muito interessante também foi que, nesse meio tempo, às vezes eu olhava para as pessoas e eu não via elas. Eu via quem? Eu via eu nas pessoas. E um amor muito grande. Um amor muito grande de ficar feliz com aquelas pessoas. Uma vez eu lembro que eu fui num shopping, eu olhei para algumas pessoas, eu me via nelas, eu me sentia muito feliz e muito agradecido por aquele momento. E desde então, esse amor que a gente sente, que é o amor incondicional, ele tá até hoje, tá? Tá até hoje. A gente sente assim um amor muito grande pelas coisas, pelos animais, pelas plantas, pelas pessoas, por tudo que acontece. E quando isso acontece com a gente tende, pelo menos eu, de emanar uma energia positiva, algo bom, algo interessante, que tudo aconteça de maneira bem perfeita, segundo a vontade de Deus, né? Segundo a vontade de todo, do Criador, como você gosta de chamar. Uma das coisas também que na primeira onda eu fiz, né, que chegou até mim, foi eu fazer reiki. Então eu comecei a estudar reiki, fiz o primeiro, o segundo e o terceiro nível de reiki. Então, uma coisa que também teve muita influência na limpeza, em todas as experiências, algo fantástico, o reiki é muito bom. Outra coisa também que depois da primeira onda, né, também foi muito forte, né, como eu falei, o amor incondicional. Uma outra experiência que eu tive foi um dia eu estava andando e de repente aparece na minha tela mental uma águia grande, poderosa, forte. Então aquilo me deu uma energia a mais, eu consegui fazer as coisas com mais foco, com mais agilidade. Então tudo isso que eu passei foi na primeira onda. Teve vários outros sonhos, uns eu não lembro mais, o que mais me marcou foi esse, que na minha visão não foi um sonho, foi uma projeção astral, para quem conhece, né, que é a saída do corpo. Então, tudo isso foi aí na primeira onda. Muitas coisas também, como, por exemplo, buscar ler mais, ler livros, assistir palestras, buscar meditar mais. Tá? Comecei a meditar muito, fazia muitas. A minha energia era muito forte nessa época. Então, depois, então, eu, depois de um tempo, depois da segunda onda, eu parei por um tempo. E agora, em 2023, como eu conto no relato passado do meu primeiro vídeo sobre a ressonância, é o recomeço. Então, eu estou recomeçando a utilizar as ondas, tá? E essas ondas, elas precisam que a gente aceite elas e não resista. Porque se a gente resiste, as catarses são mais fortes. Tá certo? Então eu vou, né, esse é um primeiro vídeo, vou fazer um outro vídeo sobre a segunda onda, ou alguns outros relatos mais breves também, e que você que pensa em fazer a ressonância, faça, tá? É uma indicação maravilhosa, todo mundo que faz ressonância, certamente eles indicam que é algo muito poderoso. Bom, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, sua pergunta, deixe seu joinha, um forte abraço e até mais.